Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui no nosso templo sede, na Assembleia de Deus da Gávea. A nossa aula de hoje será da revista destinada aos jovens, cujo tema escolhido para o segundo trimestre de 2021 é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. O subtítulo da revista, Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. O comentarista dessa revista é o pastor Natalino das Neves e a nossa aula de hoje é a lição de número 3, destinada agora para o dia 18 de abril de 2021. O título dessa lição é Divisões na Igreja. E aí nós temos uma figura ilustrativa aí sobre, que representa uma igreja onde metade dos irmãos estão virados para um lado, a outra metade está virada para o outro lado, ressaltando bem aí o título, essa questão de divisões, de dissensões na igreja. Por certo, você já ouviu falar ou até mesmo já presenciou um acontecimento desse aí na sua igreja, porque é um acontecimento atual, uma coisa que acontece de fato nas igrejas. Quando nós lemos o comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes, nós vamos ver que ali no primeiro capítulo do seu comentário, ele vai fazer menção das palavras de Peter Wagner e ele abre ali o comentário dizendo exatamente assim, 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer livro da Bíblia. Estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. E ele acrescenta, e é como colocar um grande espelho diante de nós mesmos, porque exatamente as igrejas odiernas têm vivido muito dos acontecimentos, dos fatos que Paulo tratou na sua primeira carta aos Coríntios. Então, é um tema atual que nós já estamos meio que inteirados ou já vivenciamos esta questão. O texto do dia ele traz aqui no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 13, 3 perguntas que Paulo faz aos Coríntios. Ele diz assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo ele faz essas perguntas aos Coríntios de forma retórica, ou seja, Paulo não estava objetivando aqui ter resposta dos coríntios, ele já sabia a resposta, uma resposta negativa. O que Paulo está querendo fazer com essas perguntas aqui é despertar os irmãos coríntios, é sacudir os irmãos coríntios. É que na hora que eles lessem essas perguntas na carta enviada, eles se despertassem, eles começassem a pensar nas suas atitudes e o que realmente, de fato, eles estavam fazendo. Então, quando Paulo ele usa o termo dividido, na primeira pergunta, está Cristo dividido? Ele está querendo usar ali um termo, na verdade, sim, está Cristo distribuído, ou pode Cristo ser distribuído entre vós? É claro que não era objetivando respostas, mas a nossa figura aí do slide traz a resposta já para nós. Cristo não está dividido. E foi Paulo crucificado por vós? A mesma resposta, não foi Paulo crucificado. E esse termo crucificado, esse verbo crucificar, nós vamos ver que ele aparece nas cartas paulinas apenas 8 vezes. E aqui nesse momento, Paulo está usando esse verbo, incluindo o seu ato. Foi Paulo crucificado por vós? E aí a parte final, a última pergunta, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então esse versículo de número 13 aí é um já despertamento aos coríntios, é para chamar a atenção quanto os fatos, os acontecimentos que estão sendo acometidas ali a igreja de Corinto. A síntese diz assim, as divisões e partidarismo demonstram a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Aí a nossa ilustração, Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Por que criar partidos?
E a resposta nós já lemos por causa da imaturidade espiritual dos coríntios. Paulo ele vai dizer isso no capítulo de número 3, que essas dissensões, essas facções estavam ocorrendo no seio da igreja em Corinto por causa da mentalidade carnal, dos coríntios. Desde que Paulo fundou a igreja em Corinto, ensinou os princípios basilares ali do cristianismo, os coríntios não evoluíram, eles não cresceram espiritualmente, não houve progresso algum na igreja. Então essas divisões, essas facções, era por causa da imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. O nosso texto bíblico, capítulo 1 da primeira carta de Coríntios, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 17, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então aqui, no nosso texto bíblico, nós vamos tratá-lo com mais propriedade no decorrer da nossa lição, mas eu quero chamar a atenção aqui para o início do versículo 10, onde Paulo ele começa com a expressão rogo-vos. Quando Paulo ele usa essa expressão, ele está dizendo assim: olha, irmãos de Corinto, eu suplico a vocês, eu estou pedindo ardentemente a vocês. E aí ele expõe qual é essa súplica, qual é esse pedido. Que não haja dissensões entre eles, que não haja facções no seio da igreja. Então Paulo ele vai usar essa expressão assim, para poder demonstrar que o que Paulo está pedindo, o assunto que Paulo irá tratar é um assunto importante, é um assunto que tem que ser olhado de uma forma diferente pelos coríntios para que possa ser resolvido o problema. A introdução. Então, nessa lição, nós veremos que Paulo trata do assunto que mais o preocupava no momento de escrever a carta, que era a questão das divisões internas da igreja. Ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor e também ele vai fazer várias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e o orgulho pessoal. Então a nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. No primeiro e no segundo tópico nós vamos tratar desta questão das divisões internas da igreja, vai ser ressaltado os prejuízos que essas facções trazem à igreja, ao corpo de Cristo. No tópico de número 3, nós vamos ver a exposição quanto ao perigo de substituir os méritos da cruz de Cristo pela promoção pública, pela ostentação, pelo reconhecimento próprio, que nós vemos que é muito atual entre alguns pregadores, alguns ministros da palavra do Senhor nos dias odiernos também. O nosso primeiro tópico tem o título: As dissensões e os seus prejuízos. O subtópico primeiro diz: uma exortação para não causar dissensões. Daí nós transcrevemos aqui o versículo de número 10, que nós já lemos no texto bíblico, já até comentamos a parte inicial desse versículo, e aqui foi transcrito da seguinte maneira: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos aprender aqui nesse primeiro tópico que as exortações elas estão presentes em todas as cartas paulinas. Então, seja nas cartas da prisão, nas cartas pastorais, Paulo ele exorta, Paulo ele aconselha, Paulo ele traz encorajamento aos cristãos, e nessa carta aqui não é diferente, contém todos
esses itens aí, essas descrições da carta de Paulo. Então, Paulo, ele faz sim uma exortação nessa primeira carta aos Coríntios, mas nós vamos ver que Paulo, ele faz essa exortação com toda humildade. Então, Paulo, ele usa de humildade e ele se iguala aos coríntios. Ele vai chamar os coríntios de irmãos. Então, rogo-vos, porém, irmãos. Ele coloca-se no mesmo patamar de igualdade, na mesma posição, porque ele está querendo demonstrar aos coríntios que na igreja de Cristo ninguém é superior a ninguém. Todos são iguais, todos são chamados pelo mesmo Senhor, e esse Senhor é quem vai fazer a separação, é quem vai dar os dons, é que vai colocar cada um em uma posição para que a obra de Cristo seja feita. Então, tem sim exortação nessa primeira carta, como em todas as outras, mas Paulo, ao fazer essa exortação, ele faz de forma humilde. Esse termo, irmãos, aí é porque ele está se equiparando, se igualando aos coríntios. E nós vamos ver que quando ele faz essas exortações, né, principalmente aqui nesse versículo, Paulo faz com amor fraternal, mas ele faz com firmeza. Então, quando ele usa de firmeza, não significa que Paulo está sendo autoritário. Na verdade, o que Paulo está evocando aqui é a autoridade do nome de Cristo. Então, Paulo se coloca numa posição de igual para igual aos irmãos coríntios e ele faz aqui menção da autoridade do nome de Jesus Cristo. No subtópico 2, o título diz assim: as dissensões prejudicam a unidade da igreja. A igreja de Corinto, ela ainda estava acostumada com o modelo das sociedades romanas e gregas da época. O que elas valorizavam? Valorizavam o poder aquisitivo e a classe social das pessoas. Então, esse costume do mundo, esse costume da época estava sendo transferido para dentro da igreja. Mas não foi isso que Paulo ensinou. Quando Paulo fundou a igreja, ele ensinou o amor fraternal e a unidade da igreja primitiva, que a igreja devia basear-se nisso. Então, nós vamos ler em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47, o que é o pilar da igreja, o que é o fundamento da igreja. Aí diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nesse texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela estava unânime, ela estava coesa, ela estava junta, tanto nas orações quanto no partir do pão, na alegria. Então, elas estavam ali demonstrando às pessoas ao redor, demonstrando às pessoas de fora, que era um modelo diferente, que era ali uma instituição sendo levantada, diferente de tudo da época, onde não tinha confusão, onde não tinha arrogância, onde não tinha um ser mais ou melhor, ou ter mais do que o outro. O fato interessante aqui, que nós precisamos ressaltar, é a parte final do versículo 47, que diz assim: olha, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a atitude da igreja em estar em comunhão, em estar em união, proporcionava o crescimento da igreja. E o crescimento vem por parte de Deus, claro, mas pela atitude da igreja de ser uma igreja unida. Então, portanto, todos os membros da igreja em Corinto eram iguais, mereciam o mesmo respeito e o mesmo tratamento amoroso. Os crentes coríntios, eles deveriam pensar na importância da unidade de forma a viverem ligados, unidos em amor. E aí nós vamos ver que o termo que Paulo vai usar ali para divisões, dissensões,
significa fenda, fissura, né? E aí nós temos a imagem ilustrativa aí ressaltando que um reino dividido ele não subsiste, né? E nós já falamos isso pela leitura de Atos no capítulo 2, que a igreja só crescia, a igreja só era aumentada em números de pessoas porque a igreja estava unânime e assim Deus se agradava e acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. E ainda aqui, analisando o versículo de número 10, nós vamos ver que Paulo vai usar ali a expressão também, sejais unidos, né? E aí nós vamos ver que Barclay, ele explica esse termo que Paulo usa dessa seguinte maneira, ó. Paulo, ele usa a palavra, que na verdade é uma palavra médica, usada em relação à ligadura de ossos que foram fraturados, ou a ligadura de uma junta que foi deslocada. Então, Paulo está usando um termo ali, né, de expressão médica, de cunho médico, para dizer que essa união deve ser de forma a restaurar. E o subtópico de número 3 traz o título, Paulo identifica a fonte de suas informações. Então, quem foram as pessoas que trouxeram essa notícia das facções, dos grupos formados na igreja em Corinto? Então, foram os membros da casa de Cloe, ou a família de Cloe. Aqui nós entendemos por casa ou família, os membros dessa personagem aqui, como todas as pessoas que conviviam com ela, né? Hoje nós temos o conceito de família, o pai, a mãe e os seus filhos. Mas aqui nós vamos ver que está relacionada a todas as pessoas que conviviam com Cloe, seja aqueles consanguíneos ou sejam seus empregados, as pessoas que estavam em contato direto com Cloe. Então, eles trouxeram as notícias, o relato do que estava acontecendo na idade em Corinto. E Paulo cita, né, a sua fonte, ele diz quais foram as pessoas que trouxeram esse relato para ele. Nós vamos ver que aqui é a primeira vez e é o único lugar que se vai fazer menção dessa personagem. Ela não aparece em nenhum lugar aqui mais no Novo Testamento. Então, poucas informações se tem a respeito dela. Nós não sabemos se ela era de fato uma cristã, se ela tinha se convertido ao cristianismo. Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles partem do princípio que esta personagem, esta mulher, era uma moradora de Éfeso, era uma comerciante, e aí os seus empregados, eles iam e vinham de Corinto, né? Nós vamos ver, aprendemos sobre isso, que Paulo está escrevendo essa carta da cidade de Éfeso. Então, ela como moradora em Éfeso e comerciante, os seus empregados, eles vinham de Corinto para Éfeso e faziam essa trajetória aí sempre, e acredita-se também que alguns desses membros, né, essas pessoas que trouxeram o relato para Paulo, fossem cristãs, né, convivessem ali com os membros da igreja em Corinto e por isso estavam cientes do que estavam acontecendo e trazem essa notícia para Paulo. O assunto ele é tão importante que os 4 primeiros capítulos desta carta, Paulo vai tratar esse assunto, né? Paulo vai falar sobre a questão das divisões na igreja de Corinto. O que nós precisamos ressaltar também aí na sua revista, né, ainda dentro desse tópico 3 aqui, é que esses membros da casa de Cloe, eles trouxeram essa notícia para Paulo, não com o intuito de prejudicar alguém ou de difamar alguns membros lá da igreja em Corinto. Eles trouxeram essa notícia porque, de fato, o problema estava trazendo prejuízos para a igreja e eles confiavam e acreditavam no chamado e na autoridade de Paulo. Então, eles trazem as informações para que Paulo resolva o problema, para que Paulo exorte os irmãos da igreja em Corinto a mudarem a sua posição, a mudarem as suas atitudes que estavam causando essas questões de divisão aí dentro da igreja. E aí nós encerramos o primeiro tópico da nossa revista, dessa lição de número 3, e aí o ponto importante fala o seguinte: precisamos desejar e fazer a nossa parte para que haja unidade na igreja. E aí fica para você esse conselho aqui dentro dessa lição de número 3. Nós precisamos desejar, e não somente desejar ou querer, mas fazer cada um a sua parte para que a sua igreja, para que a igreja de Cristo tenha de fato essa união, trabalhem a unidade e que não haja divisão na igreja
de Cristo. Aí nós vamos partir agora para o tópico de número 2, e o título é O Partidarismo na Igreja. E agora Paulo vai tratar o assunto na íntegra, né? Vai tratar o assunto no seu contexto real mesmo. E o primeiro subtópico do segundo tópico traz assim o título para nós: O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. Os membros da igreja de Corinto, eles perderam a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. E com essa questão do partidarismo, das facções que estavam se desenvolvendo dentro da igreja, Cristo estava ficando de lado. E essa igreja, né, nós vimos já na primeira lição, que era uma igreja heterogênea, ou seja, os membros que se converteram ao cristianismo eram pessoas das mais diferentes culturas, das diferentes nacionalidades, as classes sociais eram diferentes. Nós tínhamos pessoas de posse, mas tínhamos também escravos, ex-escravos. Então era uma igreja heterogênea, uma igreja de culturas diferentes. Mas apesar disso, o que Paulo havia ensinado, e que é o pilar da igreja, que nós vamos ver relatado, como nós já lemos lá em Atos dos Apóstolos, é a coletividade, é a união entre todos. Né? Nos falta também aqui a atenção, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aí já lá no versículo 32, que vai dizer assim, ó, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Então é isso que é a base da igreja, é isso que Paulo ensinou, por certo, e que agora estava sendo voltado aqui a questão, sendo ressaltado novamente por Paulo, que a igreja deve ter um coração e uma alma, que somos sim diferentes, que temos sim classes sociais diferentes na igreja, mas todos têm a mesma importância, todos valem a mesma coisa para Deus. Então, o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião, que está ressaltado também aí na nossa figura, é interessante a figura que ilustra esse primeiro tópico aqui para nós, porque nós temos aqui dois irmãos se cumprimentando, aparentemente em harmonia, né? Mas por trás eles estão preparados já para a discórdia, para a confusão, para terem contendas, porque são grupos diferentes, são pessoas que têm opiniões diferentes. Nós precisamos ressaltar aqui que diferentes opiniões na igreja não é ruim, né? É bom que se tenham opiniões diferentes, divergentes na igreja, porque isso melhora a obra, ela traz um aprimoramento dos cargos na igreja. O que não se pode haver é que estas opiniões, elas separem-se em grupos, né? E esses grupos, eles tenham rixa entre eles, né? Entre os membros da igreja. E os membros da igreja em Corinto não sabiam lidar com essa questão de se ter opiniões diferentes. Era um ou era o outro, ou era esse daqui, e aí nisso eles estavam partindo já para trazer prejuízo para o corpo de Cristo, para a unidade do corpo de Cristo, né? E o segundo subtópico aí do tópico de número 2 tem o título Formação de grupos rivais. E agora, de fato, Paulo ele vai tratar aqui, dar nome a esses grupos, a essas facções, né? Os coríntios, eles estavam promovendo essas divisões na igreja porque eles estavam sendo influenciados pela cultura e veneração a heróis da mitologia grega. Então, eles estavam venerando ali as pessoas, né? Fazendo um culto à personalidade. Então, cada um vai seguir o líder da sua preferência. E aí a nossa figura retrata justamente aí os grupos que estavam sendo formados na igreja de Corinto, né? Um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Pedro, e essas divisões ali, elas inflamavam os ânimos, então eles diziam com mais veemência e com mais certeza, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e aí entra um outro grupo dizendo aí, não, eu sou de Cristo. Então nós vamos ver que a igreja estava fortemente sendo influenciada pela cultura da época, a cultura do momento, a cultura do mundo. É quando nós vemos que, na verdade, quem deve influenciar é a igreja que deve impor, né, os seus preceitos de acordo com a palavra do Senhor, os ensinamentos que Cristo nos deixou. O subtópico de número 3, cujo título é Os tipos de grupos rivais, nós vamos ver aqui que a revista traz para nós as características pelas quais esses grupos eram formados. Então, eles eram formados de acordo com o ministério de cada um, de acordo com a liderança
de cada personagem ali. Paulo, em momento nenhum na sua primeira carta, ele vai fazer menção às características pelas quais esses grupos eram formados. Nós vamos ver que ele cita apenas o nome dessas pessoas que estavam movendo a preferência dos irmãos em Corinto. Então, o primeiro grupo é o grupo de Paulo. Entendemos, então, que esse grupo era formado pelos primeiros cristãos, principalmente pelos gentios, aqueles que talvez se intitulavam como os fundadores da igreja, aqueles que foram convertidos pela pregação de Paulo. Então, eles formavam esse grupo aí e se titulavam pertencer a Paulo. E o outro grupo era o grupo de Apolo. Quem era Apolo? Vamos ver também aqui pela palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, o capítulo 18, a partir do versículo 24, nós temos aqui a descrição desse personagem bíblico aqui, a sua atuação na igreja do Senhor. Diz assim, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebesse bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, com esse relato aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nós temos a descrição desse personagem, desse líder chamado Apolo. Ele era judeu, natural de Alexandria, e ele se converteu ali ao cristianismo e pregava o evangelho, pregava a Cristo, que só ele era o Senhor. E ele fazia isso de forma eloquente, de forma persuasiva. Então, algumas pessoas se identificaram com Apolo por causa disso. E Apolo esteve em Corinto quando Paulo saiu, depois que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele funda a igreja, e aí ele vem para Éfeso junto com Priscila e Áquila. Aí Apolo ele chega em Éfeso, ele é instruído por Priscila e Áquila, estes o recomendam aos membros da igreja de Corinto, e quando ele chega lá, ele é bem recebido e ele vai fazer a obra ali, então vai gerar também alguns adeptos do seu estilo, do seu ministério. Então, provavelmente eram aqueles entusiasmados com o estilo eloquente de Apolo, os que se denominavam intelectuais. Nós temos aí também o terceiro grupo, o grupo de Pedro, daqueles membros que se intitulavam pertencer a Pedro, que simpatizavam com o ministério de Pedro. Nós não temos nenhum relato nas Escrituras que, de fato, Pedro esteve na cidade de Corinto. Mas então, como se formou esse grupo aqui na igreja? Por causa do nome, do renome de Pedro. É claro que a fama de Pedro ser um dos apóstolos e desses apóstolos ser um dos 3 mais próximos de Jesus gerou alguma preferência, e acredita-se que esses que preferiam Pedro e que se chamavam no grupo de Pedro eram os judeus de origem legalista, ou seja, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo e que ainda prezavam pelas leis, por seguir alguns costumes do Antigo Testamento. E nós temos ainda o quarto grupo, o grupo de Cristo. E esses que se intitulavam ser de Cristo eram aqueles que se achavam mais santos do que os outros. Por certo, eram aquelas pessoas que não aceitavam a admoestação por parte do homem, não aceitavam um líder humano para conduzi-los. Então, nós somos de Cristo, seguimos a Cristo e não recebemos orientação de outras pessoas. Por certo, eles se sentiam exclusivistas, melhores do que os outros. Esse é um grupo muito perigoso, porque é o grupo que promove a rebelião dentro da igreja. Então, por não aceitarem correção, por não verem um líder humano como uma pessoa colocada por Deus na igreja e serem seguidores de Cristo e tão somente de Cristo, eles
provocam rebelião, eles saem do meio da igreja, do seio da igreja. Então nós temos aqui esses 4 grupos na igreja de Corinto e os membros que se diziam pertencer a esses grupos o faziam de maneira que lhes agradava, de acordo com a sua preferência, com a capacidade ali de liderança de cada um, né? E com isso nós chegamos no ponto importante aqui do tópico de número 2, que diz: a unidade fraternal é agradável ao Senhor e gera crescimento para a igreja. E assim chegamos no tópico de número 3, cujo título é As divisões e os seus perigos. O primeiro tópico aqui, o primeiro subtópico, traz o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Por quê? Porque os coríntios, eles estavam valorizando mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Então, nós vamos ver que Paulo vai alertá-los quanto à questão de idolatrar o mensageiro em vez da mensagem. Essa questão do partidarismo colocava os personagens ali, os líderes, no lugar de Cristo e desfazia, de uma certa forma, todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o perigo dessas divisões, desse partidarismo na igreja, é que isso abafa o sacrifício de Cristo, isso tira a ênfase que se deve dar à mensagem do Evangelho, à pregação do Evangelho. E o subtópico de número 2, o perigo de ser um narcisista. E Paulo não se enquadrava nessa descrição aqui, porque o que é ser um narcisista? É ser uma pessoa amante de si mesma, uma pessoa centrada em si mesma. É aquela pessoa que se coloca numa posição superior e gosta de estar naquela posição e acha que tudo deve girar ao seu redor. Paulo não. Paulo, ele não tinha nenhuma preocupação em manter o controle daquelas pessoas que se converteram pela pregação do Evangelho, pela sua mensagem. Até pelo contrário, Paulo ele vai dar graças ao Senhor porque ele batizou poucos membros ali na igreja de Corinto. Ele batizou apenas Crispo, Gaio e a família de Estéfanas, porque os membros ali na igreja de Corinto tinham essa questão por quem foram batizados como uma questão de status. Eles se colocavam num grau de superioridade de acordo com quem era a pessoa que os batizava. Então nós vamos ver que Paulo não tinha essa personalidade narcisista, né? Paulo não estava em busca de recompensa, em busca de reconhecimento humano. Nós vamos ver que ele relata isso quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 8, Paulo vai deixar assim para nós: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, Paulo, aqui já no finalzinho da sua vida, já relatando as últimas palavras escritas a Timóteo, ele vai dizer: olha, a minha recompensa, a minha coroa, é uma coroa dada pelo justo juiz, pelo reto juiz, por Deus, e ele me dará naquele dia. E aí Paulo vai dizer: e não dará somente a mim, mas dará também a todos os que amam e pregam esta verdade. Então Paulo, ele não tinha essa personalidade narcisista, ele não tinha essa busca por recompensas, essa busca pelo reconhecimento humano. E aí nós chegamos no subtópico de número 3, que é o perigo de pregar o evangelho por ostentação. E o comentarista traz para nós aqui nesse subtópico que a igreja em Corinto, ela estava sendo influenciada pela cultura helenística. Então, eles valorizavam o excesso de sabedoria, o excesso de conhecimento, e isso trazia ostentação. Então, Paulo está querendo quebrar esse paradigma, querendo quebrar esse conceito aqui. E aí ele vai dizer que ele não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do evangelho que transforma vidas. E quando nós estudamos a vida de Paulo, nós vamos ver que Paulo era, sim, intelectual, que Paulo dominava a arte da oratória. Em sua passagem por Atenas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ver que o discurso de Paulo ele vai chamar a atenção dos filósofos da época. Então, aquelas pessoas ali racionais, aqueles que detinham uma sabedoria humana, uma sabedoria racional, eles ficaram atentos ao que Paulo dizia, ao que Paulo pregava, justamente porque Paulo, naquele momento, estava sendo eloquente, Paulo estava
trazendo ali uma forma de pregação da palavra que chamaram a atenção ali daqueles filósofos da época. Então Paulo era culto, Paulo era intelectual, mas Paulo pregava a mensagem simples, a mensagem da salvação através da cruz de Cristo. Então aqui na parte finalzinha do subtópico 3, o comentarista traz essa questão atual das igrejas odiernas, que nós temos vivenciado dia após dia, que os pregadores eles têm se baseado mais na sua capacidade intelectual do que na operação do Espírito Santo e que muitos usam a mensagem da salvação, a palavra do Senhor, como base para se projetarem, para alcançarem benefícios próprios. Quando, na verdade, o Evangelho não deve servir para projetar o homem, mas para exaltar o ministério de Cristo, glorificar o nome do Senhor por esse ato de amor manifestado ali na cruz do Calvário, quando do sacrifício de Cristo. E encerrando aqui o nosso tópico de número 3, temos o ponto importante que precisamos seguir o modelo de Cristo. Amar as pessoas e não viver em busca de recompensas pessoais ou do reconhecimento do homem. A nossa conclusão diz: as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por terem sido batizados por um específico. Assim, eles valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. E este comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, a lição de número 3 da Revista dos Jovens. Por certo, nós não conseguimos exaurir todo o assunto, não falamos a totalidade deste conteúdo. Então, a nossa oração é que o Espírito Santo continue te conduzindo, falando ao seu coração e ministrando quanto a esse tema tão importante e atual nas igrejas de hoje. Então, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.